nome do Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus. Te damos graças, ó Pai, pelo sangue que foi derramado na cruz. Te damos graças, Deus. Porque mesmo sem merecer, o Senhor nos recebeu e nos recebe em Teus braços e derrama sobre as nossas vidas bênção sem medidas. Ó Deus, nós Te louvamos, Pai. Nós engrandecemos o Teu santo nome e Te agradecemos, ó Senhor, por todas as bênçãos alcançadas até aqui. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Tiago, no capítulo 1. A carta de Tiago. O Senhor tem falado muito no meu coração. Aliás, quando o pastor Deco me avisou que eu estaria ministrando, eu até iria ministrar uma outra palavra, né? Mas ontem eu li esse texto e ontem eu me lembrei de uma canção lendo esse texto, uma canção muito antiga, né? E Deus foi trabalhando durante o dia de ontem no meu coração, e Deus me deu algumas direções acerca desse texto, que é muito importante para as nossas vidas, e muitas vezes passa desapercebido, porque nós temos uma rotina, a gente entra vamos dizer assim, no modo automático, e começamos a fazer as coisas, e não paramos para analisar e para refletir naquilo que o Senhor coloca na nossa frente, né? Vai colocando na nossa vida, no nosso caminho, para que nós possamos estar refletindo e amadurecendo dentro de nós. Então, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler ali. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. 3. Sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Até aí. Essa versão fala de provação, mas tem versões que vão falar sobre adversidades, né? E eu parei para refletir nesse texto, porque esse texto ele traz o versículo 2, ele traz uma mensagem um tanto quanto contraditória, né? Põe aí o primeiro de novo, o Bruno. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações. Por que eu disse contraditório? Porque ele pede para a gente ter grande alegria, grande gozo, o passar por provações, ou passar por dificuldades, ou passar por adversidades. E é contraditório porque a gente não tem alegria em passar por dificuldade, né? É completamente o contrário, a gente se entristece quando uma dificuldade chega. Mas o que Tiago está querendo dizer é que nós precisamos ter essa mudança na nossa mente. Sair desse automático que nós temos, que muitas vezes é colocado sobre nós, né? E a gente vai fazendo as coisas por simplesmente fazer, e a gente está ouvindo as pessoas reclamando, as pessoas resmungando e murmurando, e a gente entra nessa murmuração também, aí passamos por dificuldades e começamos a reclamar. Tiago está alertando a igreja. Tende por motivo de grande alegria o passar por adversidades, o passar por provações, o passar por dificuldades.
E refletindo sobre esse texto, Deus me trouxe à memória uma canção que o Kiko Conde, um amigo nosso, um irmão lá de Agudos, eu não sei se foi ele que compôs essa música, mas essa canção, mas ela fala sobre isso, né? Que ele dava graças a Deus por as lutas ter chegado na casa dele, porque através da luta ele aprendeu a crescer em Deus. Então ele fala assim: sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti. E Deus foi ministrando no meu coração e foi falando, e eu parei para analisar então que muitas vezes, quando a gente enfrenta ou entra numa dificuldade, ou enfrenta uma adversidade, a gente começa a reclamar. E o engraçado é que sempre tem alguém do nosso lado que tem essa mania de reclamar de tudo. A gente sempre conhece alguém. Eu não vou nem perguntar se vocês conhecem, porque vai que você olha do lado aí. Mas às vezes a gente, começa a receber informação, é um daqui, é outro dali que está sempre reclamando, e a pandemia está assim, e eu não sei o quê, as empresas... Não, irmãos, as empresas estão crescendo, para a honra e glória do Senhor. Eu recebi uma notícia agora que, essa semana, que vão ser retomadas e vão ser finalizadas até o final do ano, uma obra na beira do rio lá, que vão contratar mais 400 pessoas. A Volvo aqui em Pederneiras está contratando, a Peder Tractor está contratando. Então, quer dizer assim, a cidade de Pederneiras está indo na contramão da crise, né? E às vezes a gente se pega reclamando. Porque eu tenho que usar máscara, porque agora eu não posso ir no mercado sem máscara, esqueci a máscara, voltei. E a gente vive nesse círculo de reclamação e murmuração. Eu já falei aqui uma vez, mas certa vez eu ouvi um pastor dizendo que a murmuração, ela é intercessão demoníaca. A gente não ganha nada, não acrescenta em nada nas nossas vidas o muito reclamar, o muito murmurar, muito pelo contrário. A gente regride, a gente não tira lição nenhuma na reclamação, mas quando eu me alegro na minha dificuldade, quando eu sei que Deus, Ele está comigo e eu estou nele, então eu não vou falar que eu sinto prazer na dificuldade, mas era essa vontade de falar que eu estava. De sentir prazer pela a dificuldade, mas não é. Mas eu me alegro, porque eu sei que Deus está comigo. E se Ele permitiu isso na minha vida, eu preciso entender e aprender alguma coisa que Ele está querendo me mostrar através dessa dificuldade. Porque é sempre durante uma prova que nós somos aprovados ou reprovados. É assim na escola, é assim no trabalho, é assim em qualquer lugar da nossa vida. E é assim com Deus também. O Senhor vai permitir momentos na nossa vida que nós passamos por aflições e por dificuldades, por adversidades, por provações, seja lá o nome da situação que você está passando agora. Mas Ele vai permitir para que nós possamos ser aprovados e partir para frente, né? Ou reprovados, regride, volta tudo lá no começo de novo e vamos outra vez. O Senhor fala, você não está entendendo, vou ter que passar de novo, né? E o que é adversidade, ou provação, ou dificuldade? É tudo aquilo que sai do nosso controle ou sai dos nossos planos. Nós seres humanos, somos naturalmente acostumados a traçar planos. Bom, hoje eu acordei, vou acordar de manhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, tal. Se alguma coisa foge do controle, foge daquele plano, daquela meta que nós traçamos, a gente se frustra. E essa geração de hoje tem um grande problema com frustração. Eles não aceitam. Eles não aceitam a repreensão, eles não aceitam a frustração. Os números estão aí de depressão, pessoas com depressão, de pessoas que tentaram suicídio e se suicidaram justamente por isso, por não aceitarem o momento de dificuldade, não reconhecerem, não tirarem uma lição e um proveito daquilo.
Quem de nós, hoje, está passando por dificuldade, está enfrentando um problema? Na casa, na família, no trabalho, no ministério. A gente também tem problema no ministério, na igreja. Quem não está? Mas a grande pergunta é: como nós estamos lidando com essa situação? Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo vai passar. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: como nós estamos fazendo, lidando com essa situação? O que nós estamos fazendo para contornar, para sair dessa situação? Nós temos buscado em Deus uma saída? Ou nós temos agido com o nosso próprio intelecto, nossa própria força, e aí você tenta sair dessa dificuldade, você cai em outra ainda pior, aí você se frustra ainda mais? Como tem sido? Como nós estamos reagindo mediante uma notícia ruim? Como nós podemos alcançar um nível maior? Né? Essa semana eu postei no meu status lá no WhatsApp, né, falando a respeito de João 1,6, né, 1,16, né, mas fazendo uma alusão a um jogo, né, nós vamos passar de fase, nós precisamos passar de fase, né? Aí no finalzinho ele fala assim, porque Jesus zerou o jogo, e ele zerou, ele passou, e ele permitiu, através do sangue derramado na cruz, ele nos permitiu vivenciar tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele fez, e ainda mais, diz a palavra que obras maiores do que a de Jesus nós podemos fazer, porque ele venceu o mundo, ele morreu por nós. Nós precisamos entender que a adversidade, ela nada mais é do que uma oportunidade que o Senhor está nos dando para que nós possamos mostrar para Ele e para nós mesmos que nós sabemos lidar com os problemas, porque nós aprendemos, nós buscamos na palavra, nós confiamos num Deus, nós temos um Deus, a gente não fala só, né? Nós precisamos viver, né? Como eu disse no começo, mudar o nosso entendimento, né? Uma verdadeira metanoia. Lembra da metanoia de uns 5, 6 anos atrás, que era comum, né, falar nas igrejas? Metanoia é isso mesmo, nós precisamos ter a mudança da mente. Foi necessário nós precisarmos passar por dificuldade para que nós possamos entender e não viver no automático, como eu falei. Aí entra uma dificuldade e você, tá bom, é só mais uma. Não, irmãos. Chegou um problema, uma dificuldade na sua vida, na sua casa. Dobra o joelho e vai buscar o Senhor. Abra o teu coração para Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala que o Senhor não responde a nossa oração porque nós pedimos mal. Quando a dificuldade, a aflição bate à nossa porta, a gente se desespera e vamos atropelando, metendo os pés pelas mãos, fazendo do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, achando que porque eu estou fazendo, porque eu sou filho de Deus, o Senhor está comigo ou está naquilo. Muitas vezes o Senhor não está, porque Ele quer mostrar, Ele quer que você para um pouquinho, reflita, vai ter comunhão com Ele, vai ouvir um pouquinho o que Deus tem para falar. A gente vai atropelando as coisas, vamos queimando etapas. Nós precisamos, por todo o processo, né? A criança quando nasce, ela chora, depois ela aprende a balbuciar as palavras,
mas ela não caminha. Ela vai se arrastando, depois ela vai engatinhando, depois ela levanta, dá uns passinhos, depois ela anda, depois ela corre. E é assim a nossa vida com Deus. A gente não pode mudar a etapa. Eu estou tomando leite agora e já quero correr amanhã. Não é assim. Nós precisamos muitas vezes voltar ao início, sentar um pouquinho para ouvir o que Deus tem para falar para nós. O que tem faltado no nosso meio hoje é parar para ouvir. Todo mundo quer falar. Fala, 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 fala. E reclama, reclama, reclama. Esse texto da carta de Tiago, ela nos mostra que a adversidade pode nos mudar para melhor. E de várias maneiras. A primeira maneira que eu anotei ali é que ela nos torna mais perseverantes. Quando a dificuldade chega na nossa casa, ela entra na minha vida, e eu vou buscar em Deus uma saída, ela vai me tornar mais perseverante. Que é quando nós insistimos e desenvolvemos a fé e o senso de perseverança, porque a fé, ela vai me alimentar a perseverar, porque eu sei que a dificuldade ela chegou hoje, mas ela tem data para terminar. Mesmo que ela seja uma dificuldade terrível, pela fé eu sei que ela tem data para terminar. Então ela vai gerar dentro do meu coração uma perseverança e vai me alimentar a lutar ainda mais contra essa dificuldade. Ela vai nos dar força para encarar ainda mais com serenidade, tranquilidade e não com o desespero mais. Eu não vou sair me desesperando, se atropelando e derrubando, não. Eu vou lidar com as coisas com serenidade, tranquilidade. Porque no desespero a gente fala o que não deve, toma atitude, faz aquilo que não deveria ser feito. Mas quando eu estou sereno, eu estou centrado, eu tenho tempo de respirar, de pensar naquilo que eu vou falar, né? Hoje publicaram no grupo dos homens lá, se a gente se alimentasse daquilo que sai da nossa boca, como estaria a nossa vida? Nutrida ou envenenada? E muitas vezes a gente está envenenado, né, se nós se alimentássemos pelas palavras que saem da nossa boca, num momento de desespero, porque nós não temos a serenidade, a tranquilidade e a fé, para que nós dá aquela paradinha, dá uma respirada e fala, não, vou fazer isso, vai ser assim, né? Vamos falar com o Senhor. Isso vai dar qualidade na nossa vida para enfrentar os nossos desafios, irmãos. A gente vai vivendo momentos especiais dentro das adversidades. Quando eu falei que a dificuldade ela vem, mas ela é uma oportunidade, ela é essa oportunidade. A gente vê o quão nós somos especiais e agraciados, porque quando a gente sai de uma dificuldade, a gente tem que aprender a glorificar o Senhor, porque não foi por mérito meu, foi porque o Senhor, Ele é o meu Deus e me agraciou com isso. Pequenas coisas, pequenas atitudes. Quando eu dou essa respirada, essa pausa, esse momento com Deus, ela vai me ajudar a tomar decisões cruciais em determinados momentos da nossa vida. Muitos problemas que nós carregamos ao longo do tempo, ao longo de uma vida,
problemas que não tiveram solução e estão até agora sem solucionar, foi porque nós tomamos uma decisão errada, muitas vezes. Nós agimos de uma maneira errada. Mas nós precisamos entender e ter essa fé alicerçada dentro do nosso coração, dentro da minha mente. Eu preciso mudar a minha mente, a minha forma de pensar, para que eu possa ter esse entendimento de que eu sei que Deus vai fazer, mas eu preciso estar com Deus, né? Não são 2 horas de um culto por semana, ou 4 horas de um culto por semana que vão me dar, ou vai me trazer uma comunhão com Deus. Não, a comunhão, nós não temos comunhão com Deus na igreja. Nós temos comunhão com Deus em casa, é no trabalho. Na igreja nós viemos cultuar ao Senhor, ter comunhão com os irmãos. A minha comunhão com Deus é todo dia. Eu não preciso esperar para chegar a quarta-feira para ter comunhão com Deus. Isso era lá no tempo da lei, onde existia o véu que dividia. Então o povo precisava esperar uma determinada data para ir ao templo, oferecer sacrifício a Deus em favor dos pecados. Hoje não, nós temos livre acesso com o Pai. E Deus está onde Ele sempre esteve. A nossa disposição é que muitas vezes nós deixamos Ele de lado. Mas esse livre acesso Ele nos permitiu quando Jesus morreu na cruz. O que é uma dificuldade, uma adversidade? Ela me ensina. Ela me leva a ter uma atitude diferente daquela que me gerou o problema. Ou ela vai me dar uma atitude para sair desse problema. Muitas vezes não foi nós quem geramos, né? A apatia, a imobilidade são marcas dessa geração atual. A geração de hoje, e quando eu falo geração, é essa geração evangélica de hoje. Elas só querem receber. Elas não têm disposição para fazer. Elas só querem receber. Elas querem que nós oramos por ela. Elas querem que nós jejuamos por ela. Elas querem que nós entregamos uma palavra de direção para um problema que ela está enfrentando. Essa é a geração. E poucas são as pessoas que são proativas. Poucas são as pessoas que no meio de um povo se destacam por serem talvez diferentes, porque elas são um pouco mais proativas do que as outras. Elas não esperam que um pastor vá fazer uma oração para que ela possa ser liberta. Não, ela vai buscar em Deus, mas se essa situação não reverte, ela vai buscar a direção de um pastor, de um líder. Mas ela é proativa. E essa geração de hoje é uma geração que ela quer vir na igreja, ela quer sentar, ela quer ser nutrida espiritualmente sem fazer nada. E quer que a gente resolva os problemas dela. Ela gera uma série de dificuldades, uma série de problemas. Aí vem pra gente, né, pastor Eliane? Ó, aconteceu assim, 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 assim. Deixou acontecer, deixou chegar no último estágio, a hora que não tem mais jeito, é vida ou morte, vamos dizer assim. Aí ela vem com uma bandeja cheia de problema. Olha, é isso. E ela sabe da receita, conhece a palavra, né? Mas não é, ela tem uma apatia, ela não busca uma direção em Deus. Vai fazendo tudo sozinha do jeito dela. Porque eu sou filho do rei, o Senhor está comigo. A gente fala isso, né? Tem uns crentes velhos que falam isso, mas não tem ela não é proativa, ela não vai buscar no Senhor, ela não tem comunhão com Deus, ela não tem vida de oração. Como que Deus está com ela? Deus está com quem tem comunhão.
Se eu me achegar a Deus, o Senhor está comigo, porque eu estou com Ele. Agora, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, o Senhor está à porta. E Ele está batendo. Cabe a nós abrir para termos a comunhão com o Senhor. Situações desafiadoras nos constituem uma ótima oportunidade, como eu falei, para aprendermos a agir e tomar decisões e fazer a diferença no meio de um povo apático. A gente se destaca, né? A gente começa a aconselhar pessoas, as pessoas vão se achegando porque algumas pessoas se destacam no meio de um povo. E dentro da empresa, os amigos vão buscar em nós soluções para os problemas deles. Dentro da igreja, os irmãos se achegam a nós para ouvir conselhos. Mas cabe a nós também, quando formos buscar conselho, saber de quem nós estamos buscando conselho. Porque quem muito reclama, aquela pessoa que vive reclamando, por exemplo, tem gente que vive reclamando que está sem dinheiro. Não tem dinheiro para nada, que a vida está sem dinheiro, e você convida para fazer um churrasco, a pessoa não vai porque ela não tem dinheiro, nunca está em nada porque não tem dinheiro. Aí quando eu passo por um problema financeiro, eu vou buscar conselho de quem? Desse que está sempre sem dinheiro? Não. Nós vamos buscar daquele que está mexendo melhor com a finança, aquele que está enriquecendo, vamos dizer assim, aquele que sabe administrar bem, essa é a palavra correta, aquele que sabe administrar bem os bens que estão chegando a ele. Só que para determinados outros assuntos, a gente vai buscar conselho dos murmuradores, está sempre reclamando da vida, está sempre... E nós estamos junto dessas pessoas que não agregam nada na nossa vida. E muitas vezes nós damos ouvido a esse tipo de gente e tomamos uma decisão errada. E a terceira lição, né, se é que posso dizer assim, desse texto que me ensina, ela nos amadurece e nos torna mais íntegros. Esse texto da carta de Tiago, esse trecho do texto, mostra que o resultado final do processo, quando bem aproveitado, nos leva a sermos pessoas maduras, sábias e bem preparadas. Diz assim o versículo 4: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então a perseverança, ela vai trazer um amadurecimento, vai me tornar uma pessoa mais íntegra de coração, uma pessoa com uma integridade mais fortalecida em Deus. Vai me trazer mais sabedoria, vai me deixar mais bem preparada para os dilemas da vida, porque a vida vai continuar, eu vou passar por essa dificuldade, mas a vida continua, e eu tenho uma notícia para dar para vocês, vão vir mais problemas, mais dificuldades, porque a vida continua, só vai cessar naquele dia, onde nós estivermos com o Senhor, ao lado do Pai. Ali não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade, mas enquanto estivermos nessa terra, Jesus já deixou esse ensinamento: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Também nos ensina esse pequeno trecho, 3 versículos, irmão, olha quanto de lição nós tiramos. Esse versículo, essa passagem também nos ensina
e a nos tornar pessoas mais justas, corretas e honestas. Nesse pequeno texto de abertura da carta de Tiago, a gente consegue ter um parâmetro de como Deus age na nossa vida, de como nós devemos buscar em Deus, porque ele começa com uma contradição, né? E termina assim o versículo 4: para que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quando a gente entende, quando a gente vive essa vida com Deus, dentro dos problemas, dentro das dificuldades, dentro das provações, não vai nos faltar coisa alguma. Porque foi o Senhor quem preparou esse momento para as nossas vidas. Ele sabe, Ele é soberano. Cabe a nós entendermos, e cabe a nós nos debruçarmos aos pés do Senhor, para que nós possamos ter um nível de comunhão maior com o Pai, para que assim o nosso entendimento possa mudar e eu possa compreender de forma diferente daquela quando eu era criança, que agora Deus, Ele supre as minhas necessidades, até mesmo na provação. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Para encerrar, irmãos, por que então nos alegramos com algo que muitas vezes nos tira o sono e nos oprime? Por quê? Por que eu devo me alegrar com uma situação ruim? Porque Deus é Deus. Porque onde tem o dedo de Deus, tem a provisão. Porque onde tem o dedo de Deus, tem a libertação. Porque onde tem a mão de Deus, tem o ensinamento, tem o fortalecimento. E cabe a nós termos essa revelação do Pai, de como o Pai nos trata. E quando eu falo Pai, é esse relacionamento de pai e filho mesmo. Como o Pai trata um filho, assim Deus nos trata, com amor, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos tornar pessoas melhores, para que quando nós saímos da presença do Senhor, nós possamos alcançar vidas, mesmo sem abrir a boca. Porque quando Moisés saía da presença do Senhor, ele tinha que cobrir o rosto dele, porque o povo não conseguia olhar para Moisés. Tamanha era a glória de Deus refletida na face de Moisés. E quando nós saímos da presença do Senhor, é essa a sensação que nós temos que ter. Todo mundo tem que olhar para a gente e falar assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Nós temos que ser reconhecidos apenas pelo olhar. As pessoas têm que olhar para nós e reconhecer Deus na nossa vida, enxergar a glória do Senhor em nós, porque senão não tem validade nenhuma o meu sacrifício de jejum, de oração, de vir aos cultos,
se eu não sou reconhecido lá fora como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, de que valeu? Se na minha família as pessoas olham para mim e não conseguem identificar uma pessoa de Deus, de que valeu os meus 30 e poucos anos de evangelho? Se eu não consigo ser luz dentro da minha própria família, eles podem até não aceitar, eles podem até não se converter através da minha palavra, da palavra, daquilo que eu ministro para a vida deles, mas eles têm que reconhecer Deus na minha vida, né? De que valeu? Se coloquem em pé. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Precisamos buscar em Deus estratégias para vencer o nosso problema. Sempre que chegar na nossa casa, na nossa vida, sempre que a prova bater a porta, não foque no problema, mas busque uma solução. Não olhe para as circunstâncias, pois elas nada têm a dizer, a não ser fazer a gente murmurar e reclamar da vida. Inspire-se em pessoas que superaram situações, que superaram problemas. Busque estar junto de pessoas que passaram por problemas semelhantes aos nossos. E pergunte para ela como você venceu. Não vai perguntar sobre finanças para aquele que nunca tem dinheiro. Mas vai perguntar sobre a glória de Deus para aquele que está resplandecendo a glória do Pai. Eu queria que nesse momento vocês pudesse parar por mais um instante e fizesse uma reflexão sobre como nós temos lidado com as adversidades. E que vocês fizesse uma oração ao Pai, fizesse uma oração a Deus agora, para que no momento de dificuldade de vocês pudessem se lembrar dessa mensagem tão simples, mas que nos traz um ensinamento tão grande. Uma mensagem simples, um texto curto, de apenas 3 versículos, mas que nos traz um ensinamento fundamental, que é lidar com as nossas adversidades. Que nós possamos aprender e buscar em Deus uma resposta, uma saída para qualquer problema que nós possamos enfrentar, que nós venhamos a enfrentar. Aproveite esse momento e entre na presença do Pai
com o coração disposto mesmo a receber de Deus. Se você não tem buscado uma comunhão com o Pai na tua casa, não desperdice esse momento agora. Entre mesmo e se debruce aos pés do Senhor, em oração. Pai, eu quero apresentar a tua igreja diante de ti, Senhor, e clamar a ti, ó Pai amado, que a tua provisão, Senhor amado, esteja sobre as nossas vidas, porque nós entendemos hoje, Pai, nós compreendemos hoje, Senhor amado, que nós precisamos estar mais perto de ti, Senhor. Nós precisamos, ó Deus amado, buscar mais em ti, Senhor. Nós precisamos abrir mais o nosso coração para ti, Pai. Oh, Senhor, nós precisamos, ó Pai, ter mais comunhão contigo, Deus. Precisamos parar certos momentos, Senhor amado, e ouvir a tua voz. Nos ensina, Pai amado, a te ouvir, Deus. Oh, Pai. Vem sobre nós agora, Pai, e traz o refrigério, Senhor. Porque sabemos, ó Pai amado, que nenhum problema, Pai amado, é impossível para ti. Por maior que seja a nossa dificuldade, Senhor amado, o Senhor mesmo quem colocou na nossa vida, para que nós possamos crescer em ti, para que nós possamos desenvolver em nós, Pai amado, uma fé sobrenatural das coisas, Pai, para que nós possamos nos alicerçar na tua palavra, para que nós possamos ter momentos de comunhão contigo, ó Pai. Oh, Senhor, desperta o nosso coração, Pai amado, e nos torna pessoas mais proativas. Não queremos ser essas pessoas apáticas, Senhor amado, que só querem receber, Pai, mas nós queremos fazer, Senhor, nós queremos buscar, ó Pai, nós queremos, ó Senhor amado, nos ajoelhar na tua presença, reclinar o nosso rosto no teu colo, ó Pai. É esse o nível de intimidade que queremos ter, Senhor. Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão e a minha canção e o meu louvor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão e a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr,